Então, vamos começar agora com a parte propriamente dita da nossa aula, que é a análise de implantação, certo? Nós vimos na aula anterior, ou no vídeo anterior, que existem outros tipos de avaliação, de pesquisa avaliativa que a gente pode fazer para analisar o programa em si e a parte financeira do programa, a adequação do programa e etc. Neste caso aqui, quando a gente diz eu vou avaliar, fazer uma análise da implantação, como eu falei para vocês, a gente parte do princípio que o programa, sistema, intervenção qualquer, ele já está bem desenhado. Tipo assim, não fui eu que desenhei, mas assim, quando eu faço uma análise de implantação, programa de controle da dengue, eu parto do princípio que aquele programa está adequado, que alguém já fez uma análise estratégica, uma análise de adequação, já fez todas aquelas análises lá que a gente já falou anteriormente. Então, veja só. Aí eu partindo desse princípio, o programa está bem desenhado, eu quero saber agora se o meu local de estudo, vamos dar um exemplo palpável, eu quero avaliar a implantação do programa de dengue em Olinda, exemplo. Então, aí eu quero ver o quanto daquelas coisas propostas para o programa, tipo assim, tem 10 diretrizes. Ah, você tem que visitar as casas das pessoas a cada 2 meses, você tem que notificar os casos suspeitos, tem que fazer bloqueio de caso. Aí, digamos que tenha 10 diretrizes. Eu quero saber daquelas 10, quantas estão implantadas, quantas estão acontecendo na realidade. Porque uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a realidade. O que a gente quer ver com análise de implantação é isso. Só que não somente isso, porque isso aí seria uma avaliação do grau de implantação que vocês fazem a partir da aula que a Ana Lúcia deu para vocês, de modelo lógico. Você faz o modelo lógico, ali tem todas as diretrizes que são propostas para o seu programa, para o programa funcionar, e aí você vê o quanto daquilo está implantado. Aquilo ali é a primeira parte de uma análise da implantação, certo? Vamos entender por quê. Aqui também eu utilizei o programa da dengue, certo? Aí vamos lá. A análise da implantação, ela permite responder que tipo de pergunta? Que outros fatores estão interferindo na produção dos resultados que eu estou visualizando com a implantação do programa? Aí vamos lá. Uma coisa é o programa ser implantado e por que ele está implantado, porque as pessoas estão fazendo as diretrizes, cumprindo as diretrizes, ele está reduzindo a dengue. Mas será que tem outros fatores aí no meio influenciando isso aí? Ou que fatores existem aí no contexto que influenciam esse grau de implantação, certo? Então, eu coloquei aqui nesse slide um quadrado preto, certo? Por quê? Porque vem aquela história da caixa preta, não sei se vocês já ouviram falar, mas o que seria a caixa preta? Eu tenho um efeito que eu não sei se foi devido ao programa. Eu vou fazer uma análise de implantação para saber que outros fatores estão explicando esses resultados. Beleza? Aí vamos lá. O que é, então, para eu saber o que é uma implantação, uma análise da implantação, primeiro eu tenho que saber o que é implantação. É a transferência da teoria para a prática, ou seja, o que é essa teoria? É o programa desenhado, são os manuais dos programas, certo? O manual de controle da dengue é a teoria. E a prática é, no município, ou no estado, ou no Brasil, ou no país, em algum lugar, ele está implantado? Todas aquelas diretrizes estão implantadas? Pronto, então isso é implantação, certo? É a operacionalização de um projeto.
E a análise da implantação, ela aumenta a validade do estudo porque ela se fundamenta no princípio da explicação, que diz o seguinte: refere-se ao papel ativo desempenhado por um conjunto de variáveis que não a intervenção em si, certo? Na determinação dos efeitos observados. A gente vai entender isso melhor. Beleza? Então, quando eu digo assim, eu olho para cá e digo, houve uma diminuição das notificações de dengue. Ah, foi por causa da implantação do programa. Aí tem essa caixa preta aqui, o black box. Por quê? Eu afirmo isso aqui, mas na realidade eu não posso afirmar, porque pode haver outros fatores que estão justificando ou estão tem a ver com esse resultado aqui. Aí, por exemplo, então, a diminuição das notificações significa necessariamente a redução de casos? Que fatores explicam esse resultado? Então, quando eu vou fazer uma análise de implantação, eu abro a caixa preta e eu vou poder responder, olha, os profissionais da atenção básica estão notificando, porque essa diminuição da notificação pode ser porque os profissionais da atenção básica não estão notificando. Concordam? Aí, ao invés de, beleza, eu implementei tudo, tô vendo o índice de infestação predial, tô indo lá fazendo educação em saúde. Não é por causa disso. Eu descubro, quando eu vou fazer uma análise de implantação, que não é por causa disso. Que é porque o profissional da atenção básica não está notificando. Ou seja, o processo não está acontecendo do jeito que deveria acontecer. Aí tá, digamos que sim, eles estão notificando. Aí, então, se eles estão notificando, a gente procura outros motivos, né? Se não estão notificando por quê? Eles sabem que é preciso notificar, aí vê. Uma coisa é a ação dele notificar ou não. E outra coisa é ele saber que é preciso notificar. Então, quando eu saio dessa parte bem operacional e vou para essa parte contextual, tipo, eu sou um profissional da atenção básica, mas eu não sei que é notificar para dengue. Então, eu não conheço a importância, eu não notifico. Então, eu não estou executando o processo porque eu não sei, eu não fui treinado. Então, digamos, isso é um elemento do contexto, essa falta de treinamento, que está influenciando no grau de implantação, que é o processo, o ato de ele fazer a notificação. Entendeu? Deu para entender? Mas vamos lá, a gente ainda vai lá. Então, veja, a análise da implantação, ela permite o seguinte, que eu saiba que aspectos contextuais podem estar interferindo na operacionalização do programa, no caso da dengue, e nos resultados por ele produzido. Então, a análise de implantação, ela vê tanto o quanto o contexto está influenciando no programa e o quanto o programa está influenciando no resultado. São dois tipos de análise, certo? Então, eu vi que existia uma redução dos casos de dengue e essa redução ela pode ser realmente diminuíram por causa do programa, massa. Ou não, pode ser porque os profissionais não têm acesso à ficha de notificação, digamos assim. O município não imprime ficha de notificação ou não tem internet para eles fazerem a notificação. Então, isso eu vou descobrir com o contexto. No grau de implantação, eu vou perguntar: você faz notificação de dengue? É uma coisa do processo do grau de implantação. Aí o cara disse: faço. Ou não faço. Pronto. Então, quando eu avalio o grau de implantação, que é a primeira fase da análise de implantação, eu pergunto se ele faz. Porque no manual tem dizendo o quê? Todo profissional deve notificar os casos de dengue. Aí, eu vejo lá, na minha primeira fase da análise de implantação, ou seja, na avaliação do grau de implantação, que ele não faz notificação. Quando eu vou fazer a análise da implantação, eu faço outro questionário para saber o porquê. Aí eu pergunto a ele, olha, então tu não faz, mas por que você não faz? Aí ele vai dizer, porque eu não tenho acesso à ficha, ela não chega na minha mão. Ou, eu não sabia que eu devia notificar. Entendeu? Então, com isso aqui, eu quero que fique claro para vocês o seguinte, que a análise de implantação, ela tem duas partes. A primeira é, eu pego o manual, olho ele, faço o modelo lógico, dali eu tiro
uma coloco tudo que tem que ter, vocês já viram quando a Lúcia, o que é que tem que ter de estrutura e o que é que tem que ter de processo. Aí eu coloco lá, tem que ter, para o programa da dengue tem que ter agente comunitário de saúde, tem que ter agente de endemia, tem que ter roupa, tem que ter chapéu, tem que ter boné, tem que ter Temefoz, tem que ter, enfim, tem que ter várias coisas, aí isso é a parte da estrutura. E eu dou uma pontuação para isso. Mas o processo é o seguinte, ele tem que fazer visitas domiciliares a cada 2 meses, tem que preencher a ficha de notificação, tem que olhar se tem mosquito, se tiver tem que combater o mosquito, se tiver larva tem que combater a larva. Isso aí é o processo. Então, eu vou e dou uma pontuação ao processo. Terminei a primeira fase da análise de implantação. Digamos que dos 100 pontos que eu atribuí para a estrutura, deu 70. E dos 100 pontos que eu atribuí para o processo, deu 50. 70 mais 50 dá 120. Dividido por 2 dá 60. Então, está 60% implantado. Isso é a primeira fase. A segunda fase é por quê? Aí você vai utilizar teorias, que eu vou explicar mais adiante, para saber o porquê isso não está implantado. Certo? Por que é que está ou está? Ah, ele está implantado porque o município fornece treinamento, etc, etc. Basicamente, a análise de implantação é isso, certo? Então, como falei para vocês, a análise da implantação ela tem 3 componentes. Primeiro, eu posso... falei não, vou falar agora, né? Ela tem a pretensão de saber a influência do contexto na implantação da intervenção, é isso que eu estava dizendo no exemplo anterior. Deu 60% de implantação o programa da dengue, aí vamos saber o que é que não está implantado e por quê. E eu usei uma teoria, que eu vou explicar mais adiante, e soube o seguinte, que ele não está implantado porque o prefeito não investe em treinamento, porque os profissionais não comunicam atenção básica com vigilância, etc. Aí você pode perguntar, Luiziane, como é que eu vou inventar essas perguntas? Calma, eu vou falar sobre algumas teorias que a gente pode usar para estudar esse contexto. O outro tipo de análise, a outra tipo de análise de implantação que eu posso fazer, ele estuda a influência da variação da implantação nos efeitos. Então, um é contexto no grau de implantação e o outro é o grau de implantação nos efeitos. E aí incorre aquele mesmo problema que eu falei de uma das pesquisas avaliativas anteriores. Como é que eu vou isolar os efeitos e dizer que ele foi causado só pelo programa? Certo? Então, por isso que é difícil trabalhar com esse componente 2. E o componente 3, ele é uma mescla dos dois anteriores. Ele analisa a influência da interação entre o contexto e a implantação na intervenção. Beleza? Na implantação da intervenção. Aliás, ele analisa a influência da interação entre o contexto e a implantação da intervenção nos resultados. Ficou faltando isso aqui. Seria o terceiro tipo de análise da implantação. Beleza? Então, a pergunta que eu vou responder agora é como a gente pode estudar os aspectos contextuais. Em outras palavras, como saber os tipos de perguntas que eu vou fazer e organizar de forma a compreender a influência desses fatores na operacionalização dos programas. Então, vamos dar uma paradinha aqui para ir para o próximo vídeo.